Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Voltei para a gente corrigir a tarefa de ontem rapidamente e passar para vocês a atividade de hoje, que vai ser leitura de uma reportagem muito legal, vocês vão curtir bastante, que são das páginas 65 a 70. Tá? Então, nós vamos corrigir essas duas páginas. Eu recebi algumas eu consegui corrigir, ainda outras eu ainda vou terminar de dar uma olhadinha, mas eu tive muita dificuldade em conseguir ler este exercício, porque muito pequeno, muito ruim na foto, tá? Então eu tô corrigindo hoje justamente por conta desse exercício aqui, que os outros eu fui falando mais ou menos para vocês ontem, tá? Bom, no exercício 1, tinha o trecho aqui e a palavra trabalho destacada. O substantivo trabalho, em destaque no texto, ele está no masculino e no singular. Então, a resposta correta é aqui, certo? E aí, na letra B, vocês tinham que reescrever o trecho acima, trocando trabalho por atividades. Eu falei, avisei para vocês ontem que esse trecho era muito grande para caber nessas 3 linhas, né? Eu falei que podia começar daqui, que o ponto era esse, tá bom? Então, aqui, ó, pois. Então, eu vou trocar a palavra trabalho por atividades. Então, como ficou aqui? Pois as atividades eram mecânicas, tá? Então, as alterações que vão sofrer nesse trechinho são essas palavras. O o vira as, né? Porque atividades é um substantivo feminino e está no plural. E eram, o verbo também vai para o plural, porque o substantivo está no plural, tem que concordar também. Isso chama-se concordância verbal, que é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais tarde. E aqui, mecânico, né, é um adjetivo que está caracterizando o trabalho. Então, como a gente mudou para as atividades, então mecânico passa a ser mecânica. Então, pois as atividades eram mecânicas, ok? Bom, a letra C. Assinale com o X o que aconteceu com o artigo e o adjetivo que acompanham o substantivo atividades na frase reescrita. O artigo e o adjetivo concordam em gênero com o substantivo? Sim, né? Mas não é só isso, tá? O artigo e o adjetivo concordam em número com o substantivo? Sim, também, mas não é só isso. Então, aqui, o artigo e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo. Sim, porque o artigo foi para o feminino, que é o gênero, e também para o plural, que é o número. Então, a resposta correta é a última aqui, certo? Bom, aqui vocês tinham que completar com uma das opções entre parênteses, de acordo com a concordância. Então, aqui, nesta releitura de um dos, ó, tá vendo que tá no plural e é masculino. Então, eu tenho que usar o plural. Um dos maiores clássicos dos contos de fadas, José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta resolveram modificar o rumo da história. E o leitor irá se deparar com 7. 7 é mais que 1, então é plural. 7 diferentes desfechos para a heroína, substantivo feminino. Então, a heroína de pele, a pele é feminino. Então, alva, certo? Segundo Toreiro, a história de Branca de Neve poderia ser muito diferente daquela que todos conhecem de cor e salteado. Basta alterar, aqui a palavra é detalhe, então é basta alterar um pequeno detalhe para que tudo fique de cabeça para baixo. Pense bem, se Branca fosse uma princesa muito bagunceira,
Talvez os 7 anões não quisessem acolhê-la em sua casa. Isso mudaria tudo. Você já imaginou como seria o fim de Branca se ela não tivesse contado com a amizade dos anõezinhos? Diverte-se o autor. Bom, agora o exercício 2, eu vi que a maioria acertou e algumas pessoas não tinham entendido. Então vamos lá, olha só. Eu tinha que completar aqui, o exercício pede para eu concordar, fazer a concordância usando adjetivos e artigos, ou um ou outro e às vezes os dois. Então, Miguel tinha uma bola. Então, aqui eu tenho que colocar um adjetivo, porque aqui eu já tenho um artigo, tá vendo? Uma bola. Então, uma bola colorida, uma bola bonita, uma bola furada, vermelha, azul. Então, qualquer adjetivo que você colocasse aqui tá correto, tá? Esse eu consegui enxergar e consegui corrigir de alguns alunos. Letra B. Ana encontrou, pode ser uma boneca, né? Ou a boneca. Então, uma boneca nova, uma boneca antiga, uma boneca rasgada, enfim, qualquer adjetivo aqui. Então, aqui seria um artigo e aqui um adjetivo. Ganhei. Aqui, então, tem que vir um artigo. Ganhei uns livros, eu ganhei os livros, né? Eu ganhei uns livros velhos, uns livros novos, uns livros do Harry Potter. Então, o que vocês colocassem aqui, caracterizando os livros, também estaria correto. E na letra D, aqui, então, tem que vir um artigo, né? Ou um pronome também, mas aqui ele pediu adjetivos e artigos. Então, as camisetas azuis são da Camila, ou as camisetas novas são da Camila, ou as camisetas velhas são da Camila, tá? Então, era isso que vocês tinham que fazer. Bom, a tarefa de hoje é uma leitura, é uma reportagem. Vocês já leram alguma reportagem? Não? Sim? Bom, hoje vocês vão ler, tá? Então, vamos começar no início de conversa aqui. Bombeiro, professor, pedreiro, médico, vendedor. Existem profissões para todos os gostos e habilidades, não é mesmo? Olha só, a gente leu no texto anterior a história, né, sobre o trabalho. E agora a gente vai falar um pouquinho de profissões. Letra A. Qual profissão você acha que faria mais feliz e por quê? Essas respostinhas eu quero lá no ClassUp, hein? Qual é a profissão que te deixaria feliz? E o pior é que vocês vão me responder isso só depois de ler o texto. Aí vocês vão querer todas essas profissões que a gente vai ver agora. Tenho certeza. Letra B. Qual profissão você conhece que é mais diferente? Comente. Letra C. Que profissão você acha que precisará existir no futuro e que ainda não existe? Olha só que pergunta interessante, hein? Então, respondam para mim essas 3 perguntas. Há profissões que nem imaginamos que existam. Leia a reportagem a seguir e conheça algumas delas. As melhores profissões do mundo. Crise vocacional. Já que ter um emprego é necessário, por que não unir o útil ao agradável? Conheça ocupações diferentonas ou empregos comuns que prometem boa grana, carreira estável ou, quem diria, felicidade. Já pensaram nisso? As mais bizarras, atividades que você nunca imaginou que alguém poderia te pagar para fazer isso. Bom, eu não vou ler a descrição de cada tarefa, eu vou ler só os títulos, os nomes das tarefas, tá? Olha só. Escultor de Lego, formação exigida nenhuma. Olha só, quem gosta de brincar com Lego, já pensou ser um profissional da área? Vocês vão ler aqui o que faz um escultor de Lego. Testador de toboágua, formação exigida nenhuma. Olha que legal. Quem não gostaria de ficar descendo nos toboáguas para fazer o teste, hein? Testador de videogame profissional. Nossa, já vi todo mundo eufórico aí. Formação exigida
programação e design. Aqui, então, já tem que ter uma formação, então precisa estudar. As do futuro. Gerente agrícola, melhores universidades, tá? Vamos para a próxima página. Biomédico, melhores universidades, então precisa de formação. As mais felizes, bombeiro, fisioterapeuta. Bom, vocês vão ler o texto, eu não li, só li os títulos, tá? Vão fazer a interpretação oral, também são as perguntinhas que vocês vão responder junto para mim, da A, da B e da C, do início de conversa. E aqui começa a interpretação escrita. Então, vocês vão ler as perguntas e responder. Lembrando que qualquer dúvida, volte no texto, leia, porque normalmente as respostas estão na leitura, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Também vai falar sobre a estrutura do texto. Do texto também. E aqui no final, falando sobre o que é reportagem, tá? A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela é veiculada em revistas, jornais impressos, sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. Apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome do seu autor. Ok? Espero que vocês gostem desse texto. Eu vou desejar para vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau!